Olá, meus irmãos, dando sequência à nossa exposição sobre predestinação e eleição, e de antemão eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário, bem como inscreva-se em nosso canal, não é? Compartilhe os nossos vídeos e não esqueça de ativar o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. Acreditem, isto nos ajuda muito, ok? Meus irmãos, nós estamos verificando, já tem alguns vídeos, a questão da corrente de ouro da salvação de Deus, né? A conhecida corrente de ouro, assim intitulada pelo puritano William Perkins. E nós estamos calcados, obviamente, no texto bíblico da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos de números 29 e 30. No vídeo anterior, nós verificamos o termo predestinação. E para tanto, desta feita, nós discorreremos um pouco sobre uma outra palavrinha-chave do texto. Em Romanos 8 e 30, Paulo diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E é exatamente isso que eu gostaria de pensar juntamente convosco. O que é este chamamento? Como eu de fato sei que sou um eleito? Como de fato eu sei que fui chamado por Deus? O apóstolo Paulo diz que os predestinados também serão chamados. Pensem comigo, um casal está andando pela rua, ok? E ambos ouvem alguém os chamando. Contudo, eles não conseguem entender perfeitamente as palavras. E, portanto, eles continuam a sua caminhada. A voz continua chamando. E, mais uma vez, ambos ouvem. E a mulher propõe que alguém está chamando, de fato, eles. E o marido sugere que não, está chamando outra pessoa. Não é com a gente. Mais uma vez, eles continuam andando e a voz continua os chamando por detrás. E desta vez, portanto, a mulher entende as palavras, ela para e volta. O marido continua a sua caminhada, sugerindo que não é com eles, ou provavelmente é coisa da cabeça da sua mulher. Meus irmãos, creio eu que é uma ilustração simples, porém pode elucidar e ajudar a nossa questão, a fim de entendermos o que é o chamamento divino. Nós entendemos e fazemos essa distinção dentro da teologia reformada, que há dois tipos de chamado. O primeiro tipo de chamado é o chamado exterior. E o segundo tipo de chamado é o chamado interior. O chamado exterior é aquele tipo de chamado onde há um pregador, onde há alguém chamando os pecadores ao arrependimento. Esse chamado exterior pode acontecer, obviamente, numa assembleia dos santos, né, dentro da igreja, que é o corpo místico de Cristo, ou, obviamente, pode ocorrer esse chamamento em qualquer lugar, seja no campo, numa praça pública, num contexto de trabalho, numa roda e num contexto familiar, enfim. Esse tipo de chamado ocorre em todos os contextos, e não necessariamente na igreja, por um pastor, um evangelista ou um expoente que de fato foi dotado por Deus do dom de mestre, não é? Conforme Efésios 4 e 11. Portanto, o chamado ocorre por qualquer eleito do Pai que um dia também fora chamado. E eles pregam, chamando os pecadores ao arrependimento, à conversão, mostrando o estado deplorável em que toda a raça humana representada em Adão está representada. Em última instância, ele leva os pecadores a Cristo, a cruz. É um chamado exterior. Todavia, infelizmente, nem todos atendem este chamado. Nem todos conseguem discernir a voz do pastor, através do expoente, através do pregador, através do missionário que está pregando. Todavia, há um segundo tipo de chamado, e este tipo de chamado é tido como o chamado interior. O chamado interior é algo que ocorre dentro do coração dos eleitos do Pai. O chamado exterior, ele é para todos, sem exceção. Todavia, o chamado interior é para uma minoria,
ou seja, os eleitos do Pai. É por isso que nós somos chamados a pregar o Evangelho a toda a criatura. Por quê? Porque não sabemos quem são os eleitos do Pai. Somente o Deus Trino conhece de fato quem são os eleitos. E é interessante porque Charles Spurgeon, um pastor batista do século XIX, ele definiu muito bem o que é esse chamado. E ele usou uma simples ilustração da galinha. Não é? A galinha, há distintos cacarejos. Existe o cacarejo comum da galinha, não é? Quando os seus pintinhos estão em volta, não é? É um cacarejo comum. Todavia, quando ela percebe que há um perigo, há uma ameaça se aproximando, esta galinha, portanto, dá um cacarejo distinto, diferente do cacarejo comum. É um cacarejo chamando os pintinhos, não é? Ou os pintainhos, para debaixo da proteção das suas asas. Muitos deles não vêm. Mas existem aqueles pintainhos que entendem esse chamado e, portanto, vêm para debaixo das asas da sua mãe. Esse é o tipo de chamado exterior e o interior. Nós somos chamados, meus irmãos, a pregar o Evangelho a toda criatura, mas nós não sabemos quem são os eleitos do Pai. Existiu um puritano que disse assim: o pregador bate a porta do coração dos pecadores, mas é o Espírito Santo quem tem a chave para abrir ou fechar a porta. Portanto, pregamos com a intenção que eles de fato virão a Cristo, mas o chamado interior ocorre por intermédio da pessoa bendita do Espírito Santo. Martin Lloyd Jones também definiu o seguinte, que da mesma forma como um trabalhador, como um agricultor, ele precisa arar, limpar e semear a terra, não é? Para o plantio, para que as plantas cresçam. Mas em última instância, Deus é que soberanamente fará com que as plantas cresçam. Assim somos nós. Nós pregamos, nós falamos do Evangelho, mas em última instância nós sabemos perfeitamente que convergerá na pessoa de Deus. Portanto, Lloyd Jones definiu dizendo assim: Deus é quem determina o meio como também o fim. É o trabalho do agricultor. Nós trabalhamos em prol do Evangelho, mas quem fará com que a planta cresça é o Pai. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, declarou assim: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Glória a Deus por isso. Portanto, meus irmãos, há um chamado na terra, chamado exterior e o chamado interior. Chamado exterior acontece por meio da propagação do Evangelho. Todavia, o chamado interior é algo específico que ocorre dentro do coração dos eleitos do Pai. PH, como eu vou saber que de fato sou eleito? Sou salvo? Ao longo da história da igreja, essa pergunta causou sérios e gravíssimos problemas às pessoas. Por exemplo, o puritano John Bunyan, autor do Peregrino, né? Ele era profundamente angustiado, sofria de uma ansiedade extraordinária porque pensava: e se eu não for um eleito? Todavia a Bíblia nos define e nos mostra se somos um eleito ou não. No Evangelho segundo João, capítulo 10, versos de números 26 e 27, Jesus mesmo declara: há algum tempo, a minha esposa, eu encontrei, né, na verdade, há alguns anos, eu a encontrei chorando, né, com essas dúvidas, e eu apresentei exatamente esse texto. Existe um vídeo que eu discorro juntamente com ela a sua experiência, e até no vídeo ela chora copiosamente. Eu vou deixar o link aqui do vídeo. Obviamente, se você não assistiu, aqui embaixo na descrição. É um vídeo fantástico e extraordinário. Jesus, ele diz assim em João 10, 26, 27, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Como já vou tenho dito, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Ora, como eu vou saber que sou eleito do Pai? Como eu vou saber que sou predestinado para a salvação? Que eu atendi ao chamado divino interior do Evangelho? Primeiro, você ouviu a voz do pastor um dia? PH, eu ouvi sim. Ok, passamos no primeiro teste. Se você ouviu, é porque você é um eleito. E Jesus continua, que as ovelhas dele o seguem. Segunda pergunta, você, dileto irmão, creu nesse pastor? Ouviu a voz dele, mas também o segue? Se você disser sim, que segue esse pastor,
e que está com Ele todo instante, eu trago uma ótima notícia para você. Você é um eleito. Se você creu e você segue esse pastor, você é um eleito. Porque em última instância, Deus está o preservando até o fim. Como sabemos que Noé era um eleito? Porque Noé creu e construiu a arca. Como sabemos que o patriarca Abraão era um eleito e atendeu ao chamado? Porque ele creu e obedeceu. Como sabemos que Moisés era um eleito? Porque ele creu e renunciou toda a vida luxuosa no Egito e posteriormente, futuramente, sendo um faraó, um rei do Egito. Como sabemos que Saulo de Tarso era um eleito porque ele creu no evangelho e o seguiu. Portanto, você ouviu a voz do pastor, você creu, você o segue. Meus irmãos, estas são poderosíssimas evidências que de fato vocês são eleitos. Ok, meus irmãos? Deus predestina, mas Ele também chama. E a evidência de que você é um salvo é você atender a este chamado. Se você atendeu esse chamado e o segue, glória a Deus, é a prova da sua eleição. Se você ainda não fez isso, mas você sente Deus, que Deus está lhe chamando há algum tempo, mas você, por causa da sua depravação, está resistindo, mas você sente este chamado tocando dentro do recôndito, do âmago seleto da sua alma, é claro que Deus está lhe chamando. E há um propósito para você, maior e melhor, que obviamente é a vida eterna e o céu. Ok, meus irmãos? Abraço.